É engraçado como na Manosphere parece que tudo meio que tá acontecendo ao mesmo tempo. Não importa se tu tá falando do grupo dos homens que são Red Pill, dos PUAs, ou dos MGTOWs, ou até mesmo dos caras que são só Red Pill, mas não tem PUA no meio, não tem MGTOW nem nada disso. Pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos está rolando o ápice do Me Too, que é o seguinte: o Me Too ele não é só usado para fazer falsas acusações para destruir homens assim, colegas de trabalho, ou namorados, ou maridos, nem nada disso. Eu acho que o nome é Brent Kavanaugh, é um dos caras que foi apontado pelo governo do Donald Trump para ir para a Suprema Corte. E os democratas eles estão com um medo absurdo porque eles, pela primeira vez, eu acho que em pelo menos 2 mandatos, ou talvez até mais, acho que pela primeira vez parece que é em 20 anos ou 30 anos, eles estão com a possibilidade de se tornar minoria na Suprema Corte. Daí pode dar uma grande virada nos Estados Unidos. E parece que assim, se o Kavanaugh pegar o cargo dele, tem um outro cara democrata que já está no final da vida, bem idoso. Parece que vai ficar 7 conservadores e 2 democratas lá. Mas enfim, do nada surgiram 3 mulheres que vieram fazer acusação de estupro, entre aspas, porque estupro hoje em dia não precisa necessariamente rolar uma penetração ou o cara usar uma arma, imobilizar a mulher, dar porrada nela, nem nada disso. Estupro hoje em dia é um tapa na bunda, um comentário sexista, ou o cara tá meio bêbado, a guria tá meio bêbada, ele tentar agarrar ela e tipo, não rolou nada porque os dois estão bêbados demais e tal, e isso é considerado estupro hoje em dia. Mas enfim, tem uma que elas foram para a Suprema Corte e agora o que, por exemplo, o que o governo do Donald Trump tinha que fazer é prosecute, julgar essas mulheres porque tipo elas foram para a Suprema Corte, as histórias delas não estão batendo com a realidade, muito provavelmente elas estão mentindo e isso daí tem que ser julgado, cara. A pessoa está fazendo uma falsa acusação, tem que ir para cadeia. A primeira que tá mais na mídia é a tal da Blasey Ford, que ela fez umas histórias tudo muito besta e até o ex-namorado dela tá entrando, desmentindo um monte de coisa que ela falou, inclusive atentando contra a parte moral dela, porque ele tá dizendo que ele teve um relacionamento com ela e ela traiu ele. Não só isso, ela ficou com o cartão de crédito dele durante 1 ano, usando depois que o relacionamento terminou, e ficou mentindo pra ele que não tava usando. Esse é o nível de uma das mulheres. A outra é uma outra que a acusação dela era tão fajuta que ela não tinha nem certeza se era esse cara. Ficou trocando as datas, não sabia se era o cara ou se não era. E daí tem umas duas que assim, já era, cara, já estão ferradas. Tem uma terceira que eu não sei, não apareceu muito. Só que o engraçado assim, que até no ambiente cultural norte-americano, isso tá caindo na mídia. O pessoal tá meio que... O dano pode ser irreparável, entendeu? Tem muito cara que tá pegando aquela Red Pill em primeira mão, vendo na mídia mainstream, vendo na TV, tipo, tá, que porra de mundo é esse? É um mundo onde não existe a presunção de inocência, a pessoa não é inocente até que se prove o contrário, e agora basicamente em tudo quanto é tipo de relacionamento, seja pessoal, seja profissional, se a mulher tiver alguma coisa a ganhar fazendo uma falsa acusação contra ti, ela tá livre para fazer a acusação e dane-se, entendeu? Tu vai perder o teu emprego, tu vai querer perder uma vaga, seja na universidade, seja num concurso público ou num emprego. Tipo, se ela tiver alguma coisa para ganhar com isso, pode ferrar contigo e tudo mais. Mas, enfim, eu fiz aquele vídeo do que as mulheres ocidentais elas não vão abrir mão dos direitos delas, e eu coloquei ali a questão primordial. A questão é que tipo, tem mulheres que realmente não gostam de homens, não confiam em homens, que assim são totalmente misândricas e, que nem eu disse, não prestam para ser companheiras, não prestam para ser esposas, não prestam para ser mães. E eu falei que parece que é um percentual razoável, um percentual até mesmo crescente da população feminina, e a minha opinião pessoal é que essas mulheres elas são estragadas, não tem volta, não tem conserto. Pois bem, eu
tô fazendo esse vídeo para recomendar um vídeo do Aaron Clarey que saiu ontem ou hoje, no qual ele no podcast dele está discutindo com os outros caras exatamente isso. A dicção deles é boa, quem entende inglês dá para escutar o vídeo de boas, quem não entende dá para usar o botãozinho do YouTube ali para fazer a tradução, mas eles levantam umas questões bem importantes, por exemplo, qual será que é o percentual de mulheres que realmente, abaixo de 30 anos, que realmente odeiam homens. Aí um chega lá e fala, cara, pelo menos 15%. O outro fala assim, cara, eu acho que 60%, porque toda mulher que vota em democrata, vota na esquerda, odeia homem. O outro fala, cara, pelo menos a maioria, 51%, porque não importa se tem uma minoria totalmente louca, que fala os maiores absurdos, as mulheres se comportam que nem manada e ficam seguindo e apoiando essas loucas. E daí eles continuam com a discussão, assim, fazendo a pergunta assim de quantas mulheres elas amam mais o governo do que os homens? Basicamente, é mais uma coisa que torna a mulher tóxica, a mulher não viável para se tornar uma esposa ou uma mãe. E daí eles já chegam e começam a falar assim, cara, 70%. Sabe, basicamente todas que votam democratas. E daí vão prosseguindo a discussão, assim, é bom para quem for assistir o vídeo inteiro. No final eles chegam até ao ponto de assim, quantas mulheres com menos de 50 anos não sabem se comportar quando tem um homem presente? Tipo, tem um bias total contra homem. Pode não chegar a uma misandria pura, mas tipo, é aquela coisa assim de tipo, não, a gente tem que ter a nossa moralidade baseada em empatia e tipo, a gente tem que ter as nossas regras, a gente não pode abrir mão dos nossos direitos e tudo mais. Então é só isso, é só um guest video, é só uma recomendação. Isso tá meio que explodindo nos Estados Unidos. Tem um monte de gente fazendo vídeo assim, dizendo já, parece que os MGTOWs eles estavam certos desde o começo, só que a questão principal que está sendo levantada hoje em dia é o seguinte, quantas mulheres são misândricas, independente de usar o rótulo não? Quantas mulheres realmente não gostam de homens, não confiam em homens, e elas querem um sistema assim que seja totalmente injusto, assim, totalmente contra homens. Então, eu peço assim para quem tiver na seção de comentários aí que coloque assim, quantas mulheres vocês acham que estão nesse grupo? Que são tóxicas, que não prestam para ser esposas, não prestam para ser namoradas, mães, que são mulheres que realmente não gostam de homens, não confiam em homens e querem que exista um sistema injusto. Qual é o percentual que vocês acham que existe, por exemplo, aqui no Brasil?